vocês? Vamos de aula de exercícios e, claro, sejam todos muito bem-vindos ao programa, né? Ao programa. Sejam muito bem-vindos ao quê? O programa, tá? Ao programa Fica em Casa Aprendendo, mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Cacau Sotero, e também com a minha colega, minha amiga aqui, ó, do lado, fazendo a interpretação das palavras para os meus chuchus que não podem me ouvir. Gostaram de mim falando devagar? Pois essa não sou eu. Vamos para a nossa aula. Vamos de exercícios. Orações substantivas. Nós já sabemos que as orações substantivas são aquelas que têm função de quê? De substantivo dentro de um contexto oracional. Aliás, dentro de um contexto frasal, o período, né? O período composto por subordinação é formado por orações substantivas que estão atreladas, no caso, o seu sentido, à oração principal. E neste exercício aqui diz o seguinte: nos períodos a seguir, indique a oração principal e a subordinada. Você só vai ter o trabalho de separar as orações dentro do período. Você vai ver qual é a principal e, consequentemente, a secundária, que é a subordinada. Outra coisa, isso nós fazemos conferindo o quê? Os verbos. A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Lembrando também, gente, um verbo ou uma locução verbal. Então, na letra A nós temos: Karina sabia que a pizza estava no forno. Aqui eu tenho um período composto por quantas orações? Aí eu vou pelo verbo. Saber, né? Sabia e estava. Então, eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto por duas orações. Tá certo? Então, as demais, o importante é proteger as crianças. Não havia necessidade de Carlos se sentir mal. Economizar algum dinheiro é fundamental. Nós queremos a mesma coisa. O que nós queremos? Que você seja feliz. Quem não quer ser feliz? O guarda informou Margarida de que ela havia estacionado em local proibido. Aí, já dei a dica, escreva no seu caderno as orações. Marque com uma canetinha vermelha, né? Destaca aí o verbo e pelo número de verbos nós sabemos a quantidade de orações dentro de um período. Normalmente nos exercícios nós trazemos sempre um conjunto de duas orações. Nós destacamos, mas um período pode ter mais de duas orações, certo? Inclusive, dentro desse período com mais de duas orações, nós também podemos ter as orações coordenadas. Então, já é um assunto estudado há mais tempo, não tem como você não saber. Orações independentes, por isso que elas são coordenadas, elas estão completas, tem seu sujeito, tem o predicado, o verbo tem o seu complemento. No caso das subordinadas, o negócio é diferente, tá bom? Então, aqui separei para vocês, olha. Karina sabia, é a oração principal, que a pizza estava no forno, é uma oração subordinada substantiva. Agora, embora eu não tenha pedido a classificação, mas você pode se adiantar. A gente vai para a primeira oração. Karina sabia, quem sabe algo. Ela sabia o quê? Aí eu tenho um sujeito e um verbo transitivo direto. Falta o quê? O objeto direto. Então, esta oração aqui tem função de complemento, né? Função de complemento verbal, no caso, o objeto direto. E se a oração está no lugar do objeto direto, obviamente, ela tem a mesma classificação. Então, a oração subordinada substantiva, objetiva direta. Letra B, o importante é a oração principal. O importante é sujeito, é o verbo ser, é um verbo de ligação. Sujeito mais verbo de ligação, falta quem? O predicativo. Por quê? Porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito a um predicativo, a um atributo desse sujeito. Pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, enfim, um atributo. Então, o importante é a oração principal. Proteger as crianças é a oração subordinada substantiva. Outra coisa, observe que proteger está no infinitivo. Então, aqui eu tenho uma oração reduzida. Eu posso desenvolvê-la também. Poderia ser assim, ó, o importante é que as crianças fossem protegidas, certo?
É o exemplo aqui para você desenvolver uma oração reduzida que nós já estudamos. Não havia necessidade, é a oração principal da letra C, de Carlos se sentir mal. Tá bom? Acertaram? Com certeza. No segundo, nós temos assim. Nos períodos a seguir, indique a oração principal e a subordinada. Letra D, economizar algum dinheiro. Oração substantiva. É fundamental, é a oração principal. Aqui há uma inversão. Normalmente, a ordem direta é primeiro a oração principal, depois a subordinada. Mas, aqui neste exemplo da letra D, nós temos o contrário. Primeiro eu vim com a oração subordinada. Economizar dinheiro é preciso. Lembram da frase? Navegar é preciso? Navegar está no infinitivo, oração reduzida. Aqui também, a economia de dinheiro seria o substantivo, economizar dinheiro é a oração aí reduzida. Por que reduzida? Porque o verbo está no infinitivo, tá certo? Pode ser no infinitivo, pode ser no particípio, pode ser no gerúndio. Infinitivo, cantar, primeira terminação, falar também. Segunda conjugação, dizer, fazer. E terceira conjugação, tá? Verbos terminados em ir, falir, cair. Quando algo cai assim no estúdio, a gente diz cair, por exemplo. Letra E. Nós queremos a mesma coisa. Que você seja feliz. Oração substantiva. O guarda informou Margarida. É a oração principal da letra F. E de que ela havia estacionado em local proibido. Turminha. Eu posso dizer assim, ó, o guarda informou de quê? Mas na linguagem coloquial, nós podemos, inclusive, usar um verbo transitivo indireto e não usar uma preposição. É normal, isso na fala. Mas na hora da escrita, numa produção textual, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Agora, terceira questão, nós vamos classificar as orações subordinadas substantivas. E aí é o mesmo processo. Separa-se os verbos dos períodos. E aí, depois que você separa os verbos, você identifica a quantidade de orações. E aí você sabe qual é a oração principal e a subordinada. Então, pedimos ao garçom que trouxesse uma porção de batata frita. O importante é que estejamos juntos e felizes. Letra C. Celina gritou para quem quisesse ouvir. Letra D. O rapaz pensava repetidamente uma coisa que precisava de silêncio. Dica A. Toda vez que você vir essa pontuação, né, os 2 pontos, normalmente a oração é apositiva. É claro que você conhece o Flávio. Flávio, nosso patrão, né? Flávio Dino, governador do estado, nosso governador. O nome dele é Flávio. Mas esse aqui, Flávio, é outro. Eu nem pensei no governador. Falei por falar. Então, aqui eu tenho já as classificações. Letra A. Que trouxesse uma porção de batata frita é o complemento da oração da primeira, que é pedimos ao garçom. E nós pedimos ao garçom. Nós é sujeito. Pedimos é o quê? É um verbo. Quem pede, pede algo. Pedimos ao garçom o quê? Que ele trouxesse uma porção de batata frita. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O verbo pedir, ele precisa de 2 complementos, porque quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem ganha, ganha algo de alguém, num contexto assim, né, de receber. Mas, por exemplo, ganhar pode ser ganhar alguém. Um time ganha o outro. E eu não vou nem falar de time, porque se eu falar de time, pode ter aí um chuchu que não gosta do meu time, e aí eu não quero que ninguém se aborreça comigo, tá certo? Que estejamos juntos e felizes. É uma oração predicativa. Por quê? Porque a primeira, o importante é sujeito, o importante é verbo de ligação, e o verbo de ligação, como vocês já sabem, liga um sujeito a um predicativo, a um atributo. Letra C. Para quem quisesse ouvir, é a oração subordinada substantiva objetiva direta, que eu só coloquei o finalzinho da classificação. A letra D, que precisava de silêncio, é uma oração apositiva, né? Vem depois de 2 pontos. E que você conhecesse o Flávio, é uma oração subjetiva, porque ela tem função de sujeito. Eu vou voltar aqui para você ver, ó. É claro. Alguma coisa é claro. Verbo de ligação e atributo, falta o sujeito. Então, a oração está no lugar do sujeito, com função de sujeito.
Mais classificações, agora que eu tenho orações reduzidas, é imprescindível conhecer. Conhecer, infinitivo. Oração está reduzida de infinitivo. Catarina queria saber, também infinitivo, o que o namorado estava pensando. Algumas pessoas têm receio de andar em lugares escuros. Andar, verbo aqui também no infinitivo. Quero fazer, aqui ó, quero fazer a locução aqui, locução verbal. Uma coisa, 2 pontos, descer na tirolesa do Parque das Mangabeiras. Classificação aí, a letra A é subjetiva, a letra B é objetiva direta, a letra C é completiva nominal e a letra D, claro, depois de 2 pontos, é apositiva. Certo? Aqui você vai fazer a relação, eu já trago a classificação das orações e você só vai colocar o número. Então, aqui, necessito de comprar um novo par de tênis. O que você vai fazer? Quais são os verbos aqui? Necessitar e comprar. Então, bem aqui acaba a primeira oração, tá certo? Nesse caso, você não está vendo aí uma conjunção integrante iniciando a oração. Pode acontecer também. É importante que vocês façam exercícios físicos. Não podemos negar um fato. Ricardo é mesmo muito engraçado. E é verdade, vocês sabiam que aqui o cameraman se chama Ricardo. E por acaso ele também é uma pessoa muito agradável, divertida, engraçada. Olha só, eu também nem estava pensando no Ricardo. Peguei um nome sim. Só você me diga, só me diga se você está bem, tá bom? Os professores enfatizam a importância de aprender, é verdade, é importante. Por isso, nós estamos gravando aulas, videoaulas para vocês aprenderem. Mas o desejo dos pais é que os filhos sejam felizes. Também é verdade. Como ficaria aqui? Aí você vai ver, por exemplo, a primeira. Será que a oração subordinada é a positiva? Se for, você coloca o número 6. E assim sucessivamente com as outras classificações. Vamos conferir? Vou conferir até 6. 1, 2, 3... 4, 5, 6. E aí, qual é a sequência? Aqui eu já separei as orações para vocês. Todas elas aí destacadas são as orações subordinadas. E a resposta está aí, ó. 316254. Primeira, objetiva indireta, que quem necessita de alguma coisa, tá aqui a preposição. Objetiva indireta, né, número 3. É importante, verbo mais atributo. Falta quem? Verbo e atributo. Falta a quem esse atributo vai se referir, que é o sujeito. Então, subjetiva, número 1. 6. Por que 6? 6 é a positiva. Ó, 2 pontos, Ricardo. É mesmo muito engraçado. 2, oração objetiva direta. Só me diga. Diga. Quem diz alguma coisa. Se você está bem. E outra, aqui eu tenho uma outra conjunção, o se, nas orações subordinadas, substantivas. As orações integrantes, as orações são introduzidas por conjunções integrantes, que ou se. Os professores enfatizam, quem enfatiza alguma coisa, tá certo? Enfatizam a importância de aprender. Não. Quem enfatiza alguma coisa. Essa sequência aqui não tá certa, gente, ó. Aqui não é 5, tá bom? Completiva nominal. Enfatizar não é verbo? Então, é objetiva direta, tá certo? Aqui o slide não tá certo, não. O desejo dos pais é que os filhos aprendam. Número 4, predicativa. O desejo é o substantivo, verbo de ligação, tá certo? A única aqui que você não vai considerar é o número 5. Porque aqui está como completiva nominal e aqui não tem enfatizar é verbo. Agora, se fosse assim, ó, os professores dão ênfase. Quem dá ênfase a alguma coisa. Aí seria completiva nominal, tá certo? Muito bem. Assinale a alternativa em que o termo destacado tem a mesma função da oração subordinada a seguir. Então, aqui, ó, é feio 2 irmãos brigarem desse jeito. O que é feio? É verbo de ligação. Feio é atributo. Aqui você vai ter que ver
Qual alternativa tem a mesma função, no caso, a mesma classificação da oração subordinada desse exemplo aqui? Letra A. Nivaldo pensou em uma solução para o problema. Pelas plantas, ela tem amor. É a letra B. Algumas pessoas contam muitas mentiras. É a letra C. E a letra D. O menino abriu a porta apressado. Eu já quero botar abriu para atribuiu. E aí? Qual delas aqui tem a mesma função? O menino abriu a porta apressado. Função de sujeito. A mesma coisa aqui. Tem o verbo de ligação, tem o atributo, falta o sujeito. Mais uma. Assinale a alternativa que apresenta uma oração com função de predicativo. É muito fácil. Você vai para a oração principal, veja se o termo que estiver faltando nela é o predicativo. É gostoso tomar o sol da manhã? Seria a Letícia se esqueceu do essencial? A luz? Olha aqui, gente. 2 pontos. O importante é que as pessoas confirmem a veracidade dos fatos. Isso é verdade. Principalmente quem gosta de compartilhar notícia sem saber se aquilo ali é verdade. E letra D é sábio que você organize suas pastas de trabalho. Qual é a resposta? Letra C. O importante é sujeito, verbo de ligação, falta o atributo que está representado por uma oração. Mais uma. A alternativa em que a oração subordinada tem função de objeto indireto. A mesma coisa. Faça análise sintática da oração principal. Tem sujeito, tem verbo transitivo direto, falta o objeto direto, aí seria a alternativa. Letra A. Os rapazes concordaram em dividir as tarefas domésticas. Aqui eu tenho uma oração reduzida. Dividir é verbo que está no infinitivo. Letra B. O menino quis comprar mais um pacote de figurinhas. Letra C. Estou com muita vontade de tomar sorvete de morango. E letra D. É preciso atravessar a rua com muito cuidado. Resposta certa. Letra A. Os rapazes concordaram em dividir. Olha aqui a preposição, tá certo? Por isso, nesse caso, é objeto indireto. E aqui, para finalizar, nós vamos fazer essa leitura, onde você vai marcar a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. A completiva nominal é muito parecida com a objetiva indireta. Lembra daquele exemplo que eu coloquei o número errado? Eu digitei o número errado, verdade. Mas eu observei que não estava certo e aí eu corrigi logo. E aqui, ó, letra A. Era preciso que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro Barqueiro. Letra B. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade. Letra C. Para encurtar a história, patrãozinho, achamos Pedro Barqueiro no rancho, que só tinha 3 divisões, a sala, o quarto dele e a cozinha. Letra D. Quando chegamos, Pedro estava no terreiro debulhando milho que havia colhido em sua rocinha ali perto. Letra E. Pascoal me fez um sinalzinho. Eu dei a volta e entrei pela porta do fundo para agarrar o barqueiro pelas costas. São trechos, certo? E aí o que você vai fazer? Vai identificar qual é a oração subordinada que tem a classificação de completiva nominal, ou seja, tem função de complemento nominal, ou seja, complementa o sentido do nome. Assim como nós temos verbos que precisam de complemento, algumas palavras também precisam de complemento, certo? E aí, qual delas? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Já identificaram os verbos, né? Que era preciso aqui o primeiro verbo, desconfiasse aqui é o segundo, tínhamos e topasse. Na letra C eu tenho encurtar a história, achamos, e aqui ainda tem mais o tinha, tá certo? E aí, qual delas é a resposta? Com certeza você já identificou. Letra B, ó. Tanto eu como o Pascoal tínhamos o quê? Medo. Ah, eu tenho medo. Se eu disser para vocês que eu tenho medo, vocês vão fazer uma pergunta. Medo de quê? De, olha aqui a preposição, que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade. É uma oração subordinada, substantiva,
completiva nominal porque completa o sentido do nome medo e eu fico por aqui. Compliquei?